A migração à extinção possui um propósito: unir a maior quantidade de energia amaldiçoada possível para que Tengen se assimile com os não-xamãs, gerando assim uma criatura nova. A questão é que um ritual já apresentado no mangá parece ter nos dado pistas sobre como, possivelmente, ninguém morreu dentro das barreiras do jogo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre essa teoria. Finalmente eu consegui entender o aspecto de como os feiticeiros ainda podem permanecer vivos, mesmo depois de mortos no jogo do abate, na migração à extinção. Queria agradecer ao Con, porque o Con lá no Twitter, ele fez uma thread fantástica e eu consegui finalmente entender essa visão da galera que acredita que os feiticeiros ainda estão vivos, que as suas almas ainda estão vivas dentro das barreiras. Então, se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem coisas bem interessantes pra gente conversar sobre esse tema por aqui ainda. E deixa o seu hypar, porque isso nos ajuda pra caramba a ser ainda mais recomendado e compartilhado pelo YouTube. Vamos lá, pra gente começar a falar sobre esse plot, primeiro devemos explicar o que é o ritual do Kodoku e como todos esses rituais vão levar a gente a entender sobre como os feiticeiros ainda podem permanecer, as suas almas ainda podem permanecer vivas depois de serem mortos durante a migração à extinção. Então nós temos o ritual do Kodoku, que é o ritual que Gege usou como inspiração para afundar o corpo do Fushiguro, que o Sukuna acabou utilizando juntamente com o Naomi para afundar o corpo do Fushiguro. O Kodoku é um ritual mágico maligno do folclore japonês, com raízes no conceito do Venenogu da China. O ritual envolve colocar vários animais venenosos, como escorpiões, centopeias e cobras, em um recipiente e deixá-los lutar até que apenas um sobreviva. O animal vencedor, considerado o mais forte por ter devorado os outros, carrega a força dos mortos e é usado para criar um veneno como maldição para envenenar uma vítima, manipulando-a ou causando azar e eventualmente a morte. Após o ritual, o animal vencedor pode ser mantido como um amuleto de boa sorte, prometendo grande riqueza ao feiticeiro. Contudo, o proprietário deve alimentá-lo adequadamente, pois a falha em cumprir com a manutenção pode resultar em ser devorado pelo próprio animal, ou ser picado, ser envenenado ali pelo próprio animal. Então nós temos esse conceito sobre esse ritual e através do Kodoku nós temos toda essa conexão sobre tudo, exatamente tudo que vai rolando através dos aspectos relacionados desde o jogo do abate, sobre a criação, né, jogo do abate, migração à extinção, sobre a criação desse jogo para que fosse gerado um novo ser, uma nova criatura. Outro conceito que nós temos aqui de algo bem interessante e que tem a ver com o Kodoku é a totalidade, que é o Kon, que está completamente ligado à técnica das 10 sombras. A forma como essa também é uma habilidade da técnica das 10 sombras e como isso acaba ali possuindo. Essa aplicação é uma prática de agregar a força e a habilidade dos Shikigamis mortos a um Shikigami vivo. Esse processo também é similar ao Kodoku. E aqui a gente pode observar que visualmente a técnica ela é representada como se fosse ali um líquido, possivelmente ali ligado à energia amaldiçoada, sendo derramado em um novo Shikigami recipiente com o formato ali de vaso, o que representa o Shikigami fundido, a forma como nós observamos esses quadros sendo colocados ali na tela. E assim a gente consegue ver até mesmo o líquido aparecendo aqui como se fosse realmente essa representação do Shikigami recebendo ali o poder do Shikigami derrotado, recebendo o poder do Shikigami derrotado, fazendo ali praticamente a energia amaldiçoada, tendo esse paralelo com o Kodoku também relacionado ao Kon e a totalidade deste poder relacionado às 10 sombras.
Nós então temos o banho, que também tem uma conexão forte com o Kodoku e com a totalidade. O mini arco do banho do Sukuna, que vai do capítulo 216 até o capítulo 219, tem como objetivo mergulhar o Megumi Fushiguro nas trevas e suprimir ainda mais a sua alma. O Sukuna, ele percebe que assim que ele luta contra a Maki e também contra o Itadori, que ele precisava afundar ainda mais o corpo do Fushiguro, porque senão ele poderia ser nerfado. Dessa forma, o processo inicia com o ritual do banho e culmina na morte da irmã de Megumi pelas suas próprias mãos, afundando a alma dele cada vez mais. Uraume então descreve o banho como um ritual em que receptáculos ou instrumentos de valor familiar são transformados em instrumentos amaldiçoados para proteção contra inimigos. No ritual de Kodoku envolvidos ali, a gente pode observar que criaturas são cuidadosamente selecionadas, exprimidas e filtradas. O receptáculo é imerso em uma solução de energia amaldiçoada produzido ao longo de 10 meses e 10 dias. Assim, Uraume realizou um ritual de Kodoku para escolher os espíritos amaldiçoados mais fortes que forneceriam esse líquido para o Sukuna para que ele afundasse ainda mais a alma do Fushiguro. Esses espíritos são espremidos e incorporados à solução, resultando em uma energia amaldiçoada muito intensa após a eliminação dos espíritos mais fracos. E aqui nós temos um detalhe bem interessante que o Kon colocou para nós, que é uma conexão direta com o idioma japonês. A expressão 10 meses e 10 dias no texto, que não tem uma partícula indicativa ali, que é uma medida relacionada ali propriamente sobre o tempo, é provavelmente uma referência ao período gestacional, que também se escreve da mesma forma em japonês. Esse período corresponde a 10 meses lunares, de 28 dias a cada mais 10 dias adicionais, totalizando assim o desenvolvimento completo de um bebê. A ideia da gestação é reforçada pela representação gráfica e pelo texto que fazem alusão a esse processo. No contexto do ritual descrito, o receptáculo, que é um tesouro da família, pode ser comparado ao feto que se desenvolve e nasce. No caso ali, como nós estamos vendo o Sukuna, ele sai até mesmo ali desse líquido negro, como se fosse realmente algo que estivesse nascendo, que estivesse realmente tendo ali a sua origem pela primeira vez. O receptáculo é imerso em uma solução semelhante ao líquido amniótico, e a energia amaldiçoada é comparada à energia e nutrição fornecida durante a gestação. Essas referências e nuances são baseadas em conhecimentos culturais japoneses que podem não ser evidentes para pessoas fora da cultura, mas são bem conhecidos ali pelos japoneses. Então, a gente pode observar que tem alguns contextos que a gente não consegue pegar por completo na história, porque a trama e a história de Jujutsu Kaisen é escrita para os japoneses, e isso acaba meio que depois vindo para nós, mas através desses cuidados, dessas ideias, o Kon conseguiu pegar uma boa referência relacionado aqui ao fator sobre a gestação dos japoneses e também ali da forma como eles nascem. Outro paralelo bem interessante aqui, usando as mesmas ideias, né, de que os fortes permanecem, usando os poderes dos fracos, é a própria migração à extinção. O nome migração à extinção em japonês é Shimetsu Kaiu, que se origina do fenômeno real chamado de Shimetsu Kaiu-gyo, traduzido como migração de peixe à aniquilação. Não é à toa que os jogadores da migração à extinção recebem os kanjis de nadador e não de jogadores. É sempre uma coisa bem interessante que eu ficava me questionando por que raios eles recebem os kanjis de nadadores ao invés de jogadores. E tá aqui, o Kon conseguiu achar a resposta para nós sobre esse conceito, e talvez seja a elaboração realmente sobre o Shimetsu Kaiu-gyo, que é um processo realmente de migração de peixes à aniquilação, e a mesma forma como o Gege tá fazendo com o jogo, né, com o jogo da Bate, com a migração à extinção. Dessa forma, com a morte dos mais fracos, ela é usada para alimentar o surgimento de um novo ser mais forte, e o realizador precisa garantir que o ritual ocorra adequadamente, porque caso contrário, as punições cairão sobre ele. E é interessante observar que a conversa do Kenjaku com a Uraume sobre o banho é quase como se fosse algo que o Kenjaku tá questionando para ela, como se estivesse satirizando a personagem, porque ele já sabe, ele já tem a resposta, ele já tem a ideia do que a Uraume está fazendo, porque é basicamente a mesma coisa que ele está executando no jogo da Bate.
só que numa proporção bem menor. É quase como se o Gege estivesse usando o Kenjaku para nos alertar sobre que algo muito grande ainda estava por vir, ou ainda está por vir no mangá de Jujutsu Kaisen. E por último, temos a história do Sukuna nas lendas japonesas e como elas estão conectadas a esses processos do mais forte subjugando os mais fracos. O nome Ryomen Sukuna em japonês significa espírito maligno, demônio com duas faces. Há uma lenda que pode ter inspirado o mito do Sukuna ou que foi recriada a partir dela. Segundo a lenda, Mononobe Tengoku, um líder de uma seita, prendeu humanos desfigurados em um porão para que se matassem em um ritual de Kodoku. Os sobreviventes foram gêmeos siameses com 2 rostos e também 4 braços, que foram embalsamados como uma múmia de Sokun Shinbutsu e reconhecidos como Buda amaldiçoado, recebendo o nome de Ryomen Sukuna. Após o ritual, Tengoku cometeu suicídio e deixou uma mensagem em japonês, traduzida como "o Japão inteiro deve ser destruído". A múmia foi consagrada em vários locais e esses lugares sofreram grandes catástrofes. Essa é uma mensagem tremendamente interessante e semelhante ao que o Kenjaku pretende fazer com a migração à extinção. Restaurar a Era Heian e amaldiçoar o país inteiro novamente, com o objetivo final de aniquilá-lo. Kenjaku já iniciou esse processo ao amaldiçoar o país como parte do ritual, como nós vimos no final da saga de Shibuya. Em uma variação ainda da lenda, Mononobe, ainda fascinado por gêmeos siameses que lembravam ali asuras, que são demônios que têm múltiplos membros da mitologia japonesa, trancou-os em um quarto até que um matasse e devorasse o outro devido à falta de comida. Depois disso, ele incorporou os braços e metades do rosto do gêmeo morto ao sobrevivente, nomeando assim de Ryomen Sukuna. Então nós temos todos esses aspectos envolvendo ali a este ritual. A forma como temos esses paralelos e evidências relacionados a essas lendas e até mesmo como Ryomen Sukuna está no meio de toda essa maluquice envolvendo as lendas e também os seus rituais. Só que toda essa treta não para por aqui, porque as questões envolvendo, que estão acima disso, nós observamos que a assimilação ela tem um potencial enorme para que venha realmente se derivar de todo esse ritual. Como já dito no vídeo, os feiticeiros mais fortes estão sobrevivendo e os mais fracos estão servindo para alimentar as barreiras. Olha só que coisa interessante. A gente pode ter completamente uma conexão com este ritual, e a forma como isso é abordado na história de Jujutsu deixa ainda mais evidente o que o Kenjaku estava tentando fazer. Só que existe uma questão. Existe a ideia de que as almas dos feiticeiros dentro das barreiras estejam presos dentro delas. Essa é uma coisa interessante, porque se as barreiras estão sendo feitas ali para impedir com que a energia amaldiçoada escape desses lugares, isso quer dizer que as almas podem realmente não sair delas? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 146, Tengen fala que existem 10 colônias espalhadas pelo país, que conectam-se às fronteiras para levarem os que vivem no Japão para a outra margem. Essa outra margem que Tengen se refere é Igan, o mundo espiritual, um lugar de paz e iluminação para onde as almas dos feiticeiros se dirigem. Esse Igan também pode ser definido, pode ser traduzido como Nirvana, mas eu prefiro melhor a tradução como outra margem, porque faz um completo sentido sobre a fala e sobre os pensamentos do Itadori neste exato momento. Então é neste momento que o Itadori se lembra da fala do Fushiguro sobre que cruzar as margens de rios e fronteiras simboliza a travessia para o além e tem grande significado no Jujutsu. Essa frase ela é muito importante porque volta aqui a ter uma conexão completa sobre o que o Tengen acabou dizendo. Então, essa fala do Tengen parece apontar que as almas dos feiticeiros mortos na migração à extinção não estão atravessando o outro lado, não estão chegando no Nirvana, não estão chegando para o além. Então, para ficar ainda mais claro, Tengen criou as barreiras espalhadas pelo Japão para ajudar as pessoas a chegarem na outra margem.
Enkigan. Mas dessa forma, o Kenjaku foi lá e criou a migração à extinção nessas barreiras. Como o Kenjaku criou essas barreiras em cima das barreiras de Tengen, as almas dos feiticeiros mortos dentro dessas barreiras ainda podem estar nelas. Esse é um ponto bem interessante para se pensar sobre como essa formalidade de como o Kodoku fazia com que o inseto ou o animal mais forte pudesse permanecer com aquelas coisas, né, com os venenos, com a energia, com o poder, com aquilo que era acreditado naquele momento, naquela época, como isso era algo que era herdado pelo animal, pelo inseto mais forte. E aqui a gente pode observar a mesma coisa acontecendo, como as almas dos feiticeiros ainda podem permanecer dentro dessas barreiras. Ou seja, Tsumiki, Yoruzu, Kenjaku, Gojo, Kashimo, Higuruma e os demais feiticeiros mortos ainda podem estar com suas almas dentro das barreiras, esperando assim a hora da assimilação. A situação do Gojo parece ser um pouco mais complicada, porque provavelmente ele não é um jogador do jogo do abate. Isso porque no capítulo 220, o Kenjaku diz para o Kogane colocar uma regra para impedir com que novos jogadores cheguem para a migração à extinção. E o Gojo, ele só sai ali do reino da prisão no capítulo 221. Então, não necessariamente ele seria um jogador da migração à extinção. Então, talvez o Gojo teria ali uma ideia de que realmente ele pode ter morrido. Mas, mesmo assim, é uma possibilidade dele morrer, mas também uma possibilidade de que sua alma ainda pode estar por aí. Sua alma pode estar presa dentro da barreira, visto que as barreiras que encaminhavam as pessoas do Japão para a outra margem, para o além, não estão funcionando mais como o Tengen havia planejado. Isso quer dizer que, provavelmente, todas as almas dos que morreram no Japão estão presos dentro da barreira de Tengen. Esse é um ponto bem interessante para a gente observar que todos os personagens podem estar com as suas almas, não importa se é um não feiticeiro ou um feiticeiro que morreram dentro das barreiras ou até mesmo dentro das barreiras de Tengen, podem estar ainda com as suas almas no mundo exterior, no mundo realmente dos vivos. Não foram levados para outro lugar, o que realmente faz a gente pensar sobre por que a alma do Gojo não estaria até mesmo no seu domínio inato, como Sukuna fez quando ele trouxe o Itadori de volta, ou até mesmo porque que o próprio Yuta conseguiu entrar no corpo do Gojo sem ter nenhuma dificuldade, e até agora não tivemos nenhuma manifestação do professor ali, como aconteceu com o Getou lá em Shibuya. Então tem essas ideias bem específicas que podem acontecer na trama e que podem realmente relacionar sobre essas almas ainda estarem por aí. E então vem o grande momento que conecta todas as peças. A técnica do Fushiguro, com o poder da totalidade, possivelmente é capaz de gerar o mesmo termo do ritual de Kodoku e também do banho do Sukuna. Se isso for realmente verdade, o Fushiguro pode ser quem vai executar o ritual para começar a assimilação na busca de salvar Tsumiki e também o Gojo. Não sei se ele vai conseguir trazê-los de volta, mas se a questão pairar na cabeça do Fushiguro, ele não vai pestanejar duas vezes antes de executar a ideia. Esse é um ponto interessante aqui sobre o personagem e como o Fushiguro ele tá completamente quebrado. As pessoas, os feiticeiros, eles não estão levando em consideração o que pode acontecer caso o Fushiguro seja liberto do Sukuna, consiga realmente sair ali de uma forma a assumir de volta o controle sobre o seu corpo. E nós sabemos que a assimilação está no controle para Megumi Fushiguro. É ele que vai executar a assimilação, é ele que pode começar a assimilação a partir de agora. Então, se ele tiver algum pensamento, alguma ideia de que ele pode restaurar a vida da Tsumiki, se ele começar ali a assimilação, ele não vai pensar duas vezes. Se ele tiver que começar a assimilação para salvar a Tsumiki e salvar o Gojo, ele não vai pensar duas vezes. Então, meus amigos que falam aí por aí que quem morreu está morto em Jujutsu, as regras podem começar a mudar nos próximos capítulos. E Gege tem desenhado isso na nossa cara já faz um bom tempo.